Shalom Lekulam, Shalom Sadikim, sejam bem-vindos a mais um estudo da Parashá da semana. Hoje, terceira aliá da Parashá de Noach. Estamos estudando a Parashá da história do dilúvio. E ontem eu falei sobre a primeira e a segunda aliá, hoje falarei sobre a terceira, dando continuidade ao mesmo tipo de abordagem que temos feito. Ontem comparamos os eventos do dilúvio relacionado com os eventos da redenção, com as gerações do passado e com a geração de hoje, e como pode existir uma conexão entre o personagem Noah verdadeiro e o personagem Noah enquanto símbolo do homem justo, do tzadik de cada geração, que tem por obrigação ser sua melhor versão no mundo que vive, na geração que se faz presente. Na aliá de hoje, nós vamos abordar que, finalmente, o dilúvio, o Mabul, como é chamado, veio sobre a terra, e ele, então, exterminou todos os animais, plantas, quadrúpedes, todos os animais quadrúpedes, répteis que se arrastavam sobre a terra, conforme é dito lá no versículo 17 do capítulo 7º, do livro de Bereshit, de Gênesis, e o dilúvio, e o Mabul esteve sobre a terra 40 dias, e as águas aumentaram, e erguendo a arca, e ela elevou-se do chão, e as águas fortificaram e aumentaram bastante, a arca começou a flutuar sobre a superfície da terra, e as águas da terra tornaram-se poderosíssimas, e todas as altas montanhas sobre os céus foram cobertas, as águas fortaleceram-se para cima, 15 côvados ou 15 cúbitos, o que dá mais ou menos 7,5 metros, 8 metros de altura, acima de todos os picos das montanhas da região onde o Mabul aconteceu. Toda a carne que se arrastava sobre a terra pereceu, pássaros, gado, animais selvagens, todos os animais inferiores que fervilhavam sobre a face da terra, assim como todo ser humano, toda coisa sobre a terra que tinha suspiro de vida morreu. Assim foram apagadas todas as criaturas que tinham existido sobre a face da terra, humanidade, gado, animais terrestres, pássaros dos céus, eles foram apagados da terra. Somente Noah e aqueles que estavam com ele na arca sobreviveram, e as águas aumentaram sobre a terra por 150 dias. Ótimo, muito bem. Então temos aí dados narrativos, históricos importantes. 40 dias de chuva violenta, torrencial, tempestade. Essa tempestade é chamada de Mabul, que gerou a grande inundação, a grande enchente. Há uma diferença entre Geshem e Mabul. É dito que primeiramente Hashem fez chover sobre a terra, enviou Geshem. Geshem é chuva, pedimos por chuva. Chuva é essa água que cai na terra em forma de gotículas, que rega a terra. Quando a chuva começou a cair sobre a terra, de acordo com o Gênesis, ela era considerada para a sociedade da época uma circunstância inusitada, já que a forma como é descrito a respeito do Éden, descrito lá em Gênesis, que um vapor subia da terra e esse vapor regava as plantas, logo não havia chuva. Esse fenômeno atmosférico e meteorológico não existia até então. O que dá a entender que o evento do dilúvio, o evento do Mabul, foi de fato uma alteração total na terra. Há quem venha a supor que talvez uma mudança do eixo da terra tenha gerado essa instabilidade. Esse milagre divino teria ocorrido mediante esse mecanismo de uma pequena mudança no eixo da terra, que teria desestabilizado o globo terrestre e mudado inclusive sua forma meteorológica. Então a chuva era um evento inusitado, algo que nunca havia ocorrido, ou parte de uma maturação do próprio planeta. O fato é que ele ocorreu, de acordo com o Gênesis, nós acreditamos nele de uma maneira literal. No entanto, há, claro, contestações com referência a que área do globo ele de fato
atingiu, não há nenhuma necessidade de que o Mabul tenha acontecido em todo o globo terrestre, ok? Os tamanhos, as dimensões descritas a respeito da arca vão nos dar a ideia de que, de fato, os animais recolhidos ali eram animais da região mesopotâmica, que era, de fato, onde a humanidade da época havia se organizado e havia se desenvolvido. Ok? Muito bem. Então, parte do globo terrestre seria a área do Mabul. Os animais ali presentes foram exterminados, a humanidade ali presente foi exterminada, mas parte dela foi salva, ok? Isso no nível literal, no nível Peshat, isso a gente vai estudar melhor em outro momento, porque o que eu quero trazer para vocês hoje é uma continuidade daquilo que nós falamos ontem, ok? Entendendo que o dilúvio ele é uma ocorrência profética e que ele tem um fator duplo, tanto de destruição, de juízo, quanto de misericórdia e de redenção, ok? Por isso eu falei da chuva. Falamos isso já no comentário a respeito dessa paraxá do ano passado. A chuva representa o aviso. Primeiramente, Hashem permite que a humanidade seja avisada daquela situação, e o Geshem, ela é trazida como uma espécie de aviso, algo já inusitado. Chover já era inusitado, mas mesmo chovendo, não havia despertamento, comoção e techuvá naquela geração para que ela se apercebesse dessa necessidade. É o que nós chamamos de fator Hesed, ou do atributo do Hesed divino, que sempre age primeiramente do que o atributo do Mishpat, do juízo. Então, primeiro Hashem envia o Geshem como um atributo de justiça, o aviso. Depois, então, ele permite que venha o Mabul. Então, o Hesed pede permissão à justiça, ao juízo, e o juízo pede permissão à misericórdia, à bondade, ao Hesed, para ocorrer. Essa balança justa e segura que Hashem estabeleceu é o que rege os acontecimentos da humanidade. Ou seja, a humanidade sempre terá a oportunidade de antecipar aquilo para onde ela está indo e remar na direção contrária, desviar, encontrar uma maneira de mudar o seu caminho antes que de fato o precipício que está à sua frente se torne inevitável. É isso que a paraxá vem trazer para a gente, o que diz muito a respeito da geração que vivemos hoje. Uma geração que parece se dar por desavisada. O tempo todo nos mostramos insensíveis. Cada vez menos as pessoas estão interessadas em fazer techuvá, estão interessadas em si próprias, em obter os benefícios pessoais, financeiros, patrimoniais, enfim, as pessoas estão focadas em sua própria falsa e ridícula ideia de felicidade. Elas estão comprometidas, estão ocupadas com suas próprias coisas, com suas próprias questões, entendendo e lutando por aquilo que mais convém. É só você olhar a mídia e você vai ver que as vozes roucas, elas manifestam de fato seus próprios interesses. Os mais diferentes movimentos, as mais diferentes bandeiras sempre advogam em causa própria. Sempre advogam baseado naquilo que é mais conveniente para si. Os religiosos levantam a bandeira religiosa. Os liberais levantam as bandeiras liberais, os conservadores levantam as bandeiras conservadoras, os militaristas, os de esquerda, os de direita, os empresários, os políticos, e cada um está interessado em si. Não há um consenso. E a sociedade da época se parece muito com a sociedade de hoje. Eles não conseguem encontrar uma maneira de buscar aquilo que realmente interessa, que é a evolução da sociedade como um todo. A redenção dessa sociedade, a cura das mazelas sociais que nascem não na política, não na economia, mas que nasce na própria forma como o ser humano administra sua própria vida, administra sua própria consciência e decide enxergar aquilo que está ao seu redor. Nós somos o ninho e a fonte de todas as mazelas da sociedade. Portanto, a única maneira disso acontecer é que nós passemos por um momento
em que sejamos despertados. Então a ideia do Mabul é uma ideia de despertamento. Por outro lado, o Mabul vai representar, o dilúvio vai representar aquilo que diz o profeta Daniel, falamos ontem, que é que a ciência se multiplicaria e que o conhecimento do Eterno, de acordo com os outros profetas, encheria toda a terra como as águas correm o mar. Essa sociedade é uma sociedade indesculpável. Como dizemos, desde 1840, desde o século, da segunda metade do século XIX para cá, o mundo passou por transformações nesses pouco menos de 200 anos. O mundo passou por transformações consideráveis e impressionantes que nos fazem ter evoluído nos últimos 200 anos mais do que nos últimos 5.000 anos de nossa história. E agora, nós nos vemos de novo dentro de um vazio. Por outro lado, o conhecimento do Eterno também se multiplica e também a Torá, as palavras de nossos sábios, as interpretações rabínicas, a instrução judaica, a instrução da Torá se tornou uma luz e ela está hoje no mundo todo. Movimentos no mundo todo declaram sua vontade e seu anseio pela Teshuvá. Isso acontece dentro do cristianismo, isso acontece dentro de pessoas das mais diferentes religiões, dentro de pessoas leigas que parecem desejar, a sua alma parece desejar voltar à essência da Torá. Logo, estamos em plena atividade desse dilúvio. Sequer podemos dizer que as águas começaram a baixar ainda, porque tudo está submerso. E na submersão do absoluto conhecimento, na submersão das nossas ainda descobertas no campo científico e no campo religioso, não é possível saber quem de fato é quem. Até que pare de chover, até que coisas novas continuem a surgir, ainda teremos uma experiência apenas de uma inundação. E debaixo dessa inundação, cadáveres existem de animais e alguns já começam a boiar. Também junto com esses cadáveres que boiam, também boiam galhos de árvores. E algumas das quais estão lá embaixo, embora eu tenha falado no início que Deus destruiu a toda a vida, inclusive vegetal, alguns de nossos sábios vão contradizer isso e vão dizer, não, nem todos os vegetais morreram. Alguns permanecem lá. Bom, então o que isso significa? Até que tudo isso cesse, até que essa inundação que Hashem permitiu que veio essa geração cesse, e nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas já é perceptível que está havendo uma espécie de nivelação já, um nivelamento de conhecimento. Já é possível perceber que as pessoas se impressionam menos com coisas que se impressionavam há alguns anos atrás. Já está havendo um nivelamento de conhecimento. Então as águas agora tenderão a parar. Então ela vai começar a baixar. E quando começar a baixar, então nós vamos ver quem é quem. Muita gente hoje que procura Teshuvá, muita gente que procura conversão ao judaísmo, muita gente que procura se autodenominar judeu, muita gente que se denomina mestre. Isso tudo vai acontecer no momento em que as coisas vão começar a baixar e nós vamos ver de fato quem sobrou. Quem de fato está debaixo dessa água toda de conhecimento e o que permaneceu vivo. E aí nós vamos entrar dentro do capítulo 8º do livro de Bereshit, dentro da terceira aliá ainda, que vai nos trazer algo bastante interessante, que vai dizer o seguinte: vai zahor Elohim et Noach ve'et kol ha'chaya ve'et kol ha'berema asher oto bateva. E se lembrou, e tomou conhecimento, e fez memória, e atentou, e se lembrou, Hashem, Deus de Noah, e das raiot que estavam com ele, dos animais selvagens, e também dos animais de rebanho, a beremá, que estava com ele, dentro da teva, dentro da arca. Bom, a palavra
Vai zihor vem do verbo zahar, que significa lembrar, e que nos lembra uma oração cujo nome é Iskor, que é a oração que fazemos pelos mortos. Fazer Iskor significa fazer menção, trazer a memória, manter alguém vivo na memória, não permitir que ele morra de fato, independente de qual seja a sua crença do que acontece após a morte. Nós acreditamos na ressurreição, acreditamos na derivação da alma, que continuamos vivos nas gerações seguintes, mas o fato é que para Hashem não há mortos ou vivos, todos estão vivos e todos estão mortos, porque ele está fora do tempo e do espaço. Logo, quando ele disse, aquela geração toda morreu, e ele faz Iskor, ele traz a memória e ele diz, não, ainda eles estão vivos para mim. E ele se lembrou, mas como se tivesse se esquecido. Não, é uma percepção errada. A ideia é que, aparentemente, hoje a inundação ela vem para todos. E é muito difícil encontrar diretamente de Deus uma resposta e dizer, olha, vai por esse caminho ou vai por esse caminho. É o momento de que os nossos corações, nossas intenções estão sendo testadas. O que faremos com todo esse conhecimento que tem chegado até nós? Com essa tecnologia e com o conhecimento das coisas sagradas, que cada vez mais se multiplica, se populariza e atinge todas as massas sociais. Mas então, quando as coisas estiverem acalmadas, Hashem vai se lembrar daqueles que escolheram entrar na arca. A redenção está justamente em aceitar o chamado, não apenas do eminente juízo, mas da iminente redenção. O mundo precisará passar por uma tevilá. E aí, interessante, o versículo segue, e ele vai dizer o seguinte, vai haver Elohim ruach haaretz, e enviou Hashem um vento sobre a terra. Porém, a palavra aqui para vento, ruach, é a mesma palavra para espírito. Então é como se Hashem, no fim de tudo isso, só então ele mandaria o seu espírito, um espírito de reviver. Esse mesmo vento aparece lá no capítulo 38 de Ezequiel, na visão do profeta a respeito do Vale dos Ossos Secos, que um espírito veio e os fez erguer. Esse mesmo Ruach também aparece na profecia messiânica do capítulo 61, capítulo 40, capítulo 61, verdade? Capítulo 61, que vai dizer, em Shayahu, que vai dizer o seguinte, Ruach Adonai Alai Yamashach Adonai Oti, o Espírito do Senhor, do Eterno, está sobre mim, e ele me ungiu. Logo, a presença do Ruach Elohim, de uma maneira forte, sensível, nos últimos dias, acontecerá. E é esse Espírito de Deus, essa manifestação da glória divina em seus tzadikim, em seus escolhidos, é o que vai determinar de fato as coisas que serão dali para frente. Podemos dizer então que haveria um momento em que tudo voltaria ao seu estágio normal. Também podemos comparar esse período com o período do passado e com as tentativas, vamos chamar assim, os ciclos onde Hashem permitiu que pessoas fossem enviadas e que movimentos fossem enviados e cumprissem um propósito em cada geração de trazer uma solução para os que estavam na arca. Então, o capítulo 8 vai dizer que Noah envia um corvo, um animal impuro, uma ave impura. Ele é enviado para trazer boas notícias. O Midrash vai contar várias histórias sobre esse corvo, mas a Torá vai dizer que esse corvo, ele circundou a arca, e ele ia e voltava, até que as águas secassem. O Midrash vai dizer que quando o corvo voltou pela primeira vez, ele trouxe um pedaço de carne em seu bico.
O corvo é um animal carnívoro que se alimenta de carniça. Logo, ele deve ter encontrado a carniça de algum animal ou até de um ser humano, e ele trazia no seu bico a carne desse ser. Então Noa o condenou a ficar para o lado de fora da arca, por ele estar se aproveitando daquilo que era a destruição alheia. O corvo pode representar os diversos movimentos que entre as pessoas começaram a surgir. Você vê o tempo todo pessoas que têm verdadeiras revelações. Elas acham que receberam alguma verdade, mas elas nunca conseguem chegar a lugar nenhum. Esses movimentos vêm, esses movimentos vão. Desde a metade do século XIX para cá, diversos movimentos surgiram. Movimentos que acertaram ali em alguns lugares. Alguns movimentos, por exemplo, que tentaram restaurar o Shabat, que tentaram restaurar a Kasherut. Outros movimentos que tentaram resgatar a ideia do monoteísmo, a ideia de um reino na terra. Movimentos das mais diversas maneiras, mas todos eles acabaram mostrando-se impérios pessoais fundados em cima de ideias de profetas e que continuam até hoje rodeando a terra. Não encontraram lugar entre os justos mais. Estavam talvez entre alguns justos que tiveram a oportunidade de ter parte numa redenção, mesmo sendo justo entre as nações. Mas continuaram circundando a terra, e até hoje circundam a terra até que Mashiach chegue. E não vão chegar a lugar algum, porque não tem parte mais. Porque muitas pessoas morreram e se perderam sua salvação, perderam sua vida, perderam sua fé por causa desses movimentos, porque eles não conduziram a verdade apenas a uma parte. Se alimentam de carniça, se alimentam daquilo que já morreu, se alimentam de coisas que outros disseram e não trazem de fato redenção às pessoas. Isso para que não fosse dito que Hashem não deu às nações, que não deu também às nações o direito de também ter sua parte na redenção. E justamente esse período que eu citei ontem é um período que eclodiram muitos movimentos religiosos. Por quê? Porque o fim, coincide com o fim da proibição religiosa decretada por Roma, e o fim, lá no fim da Revolução Francesa, Napoleão tira o poder da igreja católica para dar e tirar a vida, e há uma liberdade religiosa. E muitos movimentos surgem, e podemos comparar esses movimentos com o corvo, que teve a oportunidade de trazer uma mensagem, mas acabou rodeando a terra até que o fim chegasse, porque se tornou participante da morte de pessoas. Logo então, Hashem envia outro tipo de mensagem. E aí podemos dizer que a Geulah de fato chegou. Noa envia uma pomba, Ioná. Ioná é o nome de um animal, uma pomba, mas também é o nome de um profeta. E é interessante que o profeta Ioná tenha esse nome, porque ele era justamente um judeu que recebeu uma mensagem, recebeu a missão de enviar uma mensagem aos ninivitas. Um povo que não sabia a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Senão, o que é o profeta Ioná que nós estamos falando aqui? Senão o próprio povo de Israel. Primeiramente, uma mensagem começou a ser falada pelo povo de Israel. O povo judeu começou de novo a poder professar sua fé. Livros começaram a ser escritos. Nessa época já tinha imprensa. A imprensa judaica foi liberada. Mas ela rodeou e voltou. Ainda não era o tempo. As águas ainda não haviam baixado. Mas depois, ela rodeou e trouxe um ramo de oliveira em sua boca, o seu bico. O que isso significa? Significa que o povo judeu tem trazido desde então também uma mensagem que de início não foi ouvida pelas nações, mas depois começou a ser ouvida. E hoje temos gentios de todas as partes interessados naquilo que o povo judeu tem a dizer. E aí os nossos sábios, Abravanel,
Narmânides, Rashi, Rambam vão discutir de onde veio essa folha de oliveira. Abravanel vai dizer, veio daquilo que estava boiando, mas isso não daria nenhuma mensagem, nenhuma notícia para Noa, se ela estava boiando, logo a terra não tinha baixado. A maioria dos sábios vão dizer outra coisa, mas antes disso, outros vão dizer o seguinte, essa folha veio da terra de Israel, porque há um Midrash que diz que não caiu o dilúvio sobre a terra de Israel. E outros vão dizer, ela veio do Éden, do Gan Éden. Bom, os Midrashim não têm o objetivo de trazer um nível literal de conhecimento. Quando ele diz que veio da terra de Israel, ele quer dizer que isso que a pomba trouxe em seu bico pode ser entre os judeus. A mensagem do povo de Israel e a mensagem sendo ouvida pelo povo de Israel. Um processo de redenção. Quando ela fala que veio do Gan Éden, significa que ela veio dos céus. E uma mensagem que vem do eterno. Então, ela veio do povo judeu? É uma mensagem que veio dos nossos sábios? É uma mensagem que veio diretamente de Deus? Ou a junção dessas duas coisas? Mas nossos sábios então vão finalizar essa questão dizendo que muito provavelmente essas folhas vieram das árvores de oliveira submersas. Há muitas provas no Talmud e em outras histórias judaicas de que a oliveira é uma planta muito resistente e que, embora ela aparentemente possa parecer ter secado, quando as águas baixaram, ela brotou. Em um mês foi necessário para que isso acontecesse e os primeiros brotos puderam ser vistos. Então, quando ela traz a oliveira, ela quer dizer a mensagem atingiu. Esses brotos de oliveira são os justos entre as nações e entre o povo de Israel, que ouviria a mensagem da Teshuvá e da redenção nos dias que antecedem Mashiach, que é os dias de hoje. E então, ele sabe, agora as águas baixaram. Mas não ainda o suficiente, porque ela havia voltado. Então ele solta ela novamente e ela não retorna mais. Significa que o povo de Israel cumpriria uma missão em 3 fases. Primeiramente, ele falaria e não seria ouvido. Depois ele falaria e seria ouvido. E por fim, aconteceria então o retorno dos judeus para a terra de Israel. Eles já não seriam mais vistos entre as nações. Eles começariam a migrar para a terra de Israel, que é o que está acontecendo hoje também. Quando o povo de Israel começa a seguir para a terra de Israel. E então, a Parashá da semana de amanhã, quando ele sai da arca, Noah sai da arca, ele vai fazer um sacrifício. Agora, nesse período que vivemos hoje, é necessário que saiamos da arca, porque na era de Mashiach reconstruiremos o mundo, não apenas suas bases físicas, mas principalmente suas bases morais, espirituais e devocionais, devolvendo a ligação entre Deus e o homem novamente. E quando os judeus estiverem indo para a terra de Israel, o que está acontecendo hoje, isso é um prelúdio daquilo que haverá de mais importante na nossa história. Quando Noah, então, fará os sacrifícios, ou seja, estamos falando da reconstrução do Beit HaMikdash. E ao redor dele, os animais puros e impuros representando o povo de Israel, representando as nações, representando sua família. Mashiach reconstruindo o templo, porque Noah também é uma metáfora da própria pessoa de Mashiach. Mashiach reconstruindo o templo, a sua família, a família de Mashiach juntamente com ele, o povo de Israel, as nações, para que então se cumpra a palavra do capítulo 56 de Shayahu, que diz, porque a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Sobre isso, com mais detalhes a esse respeito, falaremos amanhã. Por hoje a gente fica por aqui.
O meu forte abraço a todos vocês, que o Eterno abençoe vocês todos, e até amanhã. Shalom Lekulam, ve Shalom Tzadikim.